Você sabe que alguns modelos aí de veículos chegaram tarde no mercado nacional. Eu vou falar para você o porquê, mas não faça como esses carros e não chegue tarde aqui no nosso canal. Se inscreva e curta esse vídeo para ficar por dentro dos outros que serão publicados nos próximos dias. Vamos lá! Meus amigos, começando a nossa lista, Variante 2. Eu já até falei sobre ela várias vezes aqui. Eu considero que a Variante 2 foi o ápice, o máximo de desenvolvimento do que um dia começou sendo um Fusca. É claro que na Europa, lá na Alemanha, existiram outros derivados aí refrigerados a ar mais evoluídos que ela. Mas se tratando de mercado brasileiro, a Variante 2 com motor traseiro, eu acho que foi a evolução máxima, né? Com suspensão McPherson, várias evoluções realmente em relação aos modelos mais antigos, mas ela chegou no final de 1977 para o ano modelo 1978. Olha a Variant 77, uma Variant, ó, eu gosto, hein, pessoal, eu gosto, sou fã, mas olha a Variant 77, um carro cansado, já defasado, basicamente sem grandes mudanças desde 1972, só teve uma mudança de painel ali basicamente, a lanterna mudou em 73, mas o mesmo carro ali, já a mesma carroceria desde 1969, então já era um carro cansado. A Variante 2 foi uma enorme evolução em relação à Variante 1. Na verdade ela não é Variante 1, a primeira Variant, mas chegou tarde, porque em 1978 nós tivemos o lançamento da Ford Belina 2, né, que acompanhava o lançamento do Corcel 2, e era uma Belina muito mais moderna do que a primeira Belina, uma grande evolução, que acabou ofuscando a Variante 2 no mercado. Nós tínhamos também a Chevrolet Caravan, né, que também estava ganhando um público fiel a cada dia. Então a Variante 2, se tivesse chegado antes, sem dúvida alguma teria tido mais sucesso. Ela acabou ficando na sombra de outras peruas, como a própria Belina, Caravan, e não teve muito sucesso. Ela viveu até 1982 sem grande expressão, quando foi substituída pela Paraty. Apesar de o visual ter sido mudado em relação ao primeiro modelo, o motor era basicamente o mesmo, então ela teria que ter chegado um pouco antes no mercado nacional. Por essa razão, é um carro que sem dúvida é um bom carro, mas que chegou tarde. Chevette Hatch, o famoso codorninha, ame ou odeie, é ele, o Chevette Hatch de 1980. Pois é, o Chevette Hatch chegou por aqui 7 anos depois do lançamento do sedã em 1973. Chegou tarde, sem dúvida, porque o Brasília, por exemplo, nadou de braçada nesse segmento hatch na década de 70. Sim, Brasília é um hatch ou perua. Até hoje essa resposta não foi definida, mas os veículos com a terceira porta traseira se mostraram práticos, e nesse quesito a Volkswagen realmente foi pioneira, vamos dizer assim. Ela ganhou vantagem porque ela tinha o Brasília com a terceira porta traseira e o Passat de 3 portas também de 1976. Ele ganhou o público, né? As mulheres gostavam muito porque iam ao mercado fazer compras, aquela terceira porta era realmente uma grande praticidade e não tinha muitos concorrentes. O Fiat 147 chegou em 76 e sem dúvida aí sim era um carro à altura. O Chevette Hatch poderia ter sido um forte concorrente do Fiat, da Brasília, entre outros, mas chegou só em 1980, chegou tarde mesmo e ficou em produção até 1987, mas sem grande expressão, porque as vendas maiores eram realmente do sedã. E a partir de 80, quando ele foi lançado, já havia também o Gol no mercado, o Fiat 147 foi renovado e outros carros iam surgindo. Então o Chevette Hatch, se tivesse chegado pelo menos lá por 1976, sem dúvida teria tido uma expressão maior no mercado do que de fato ele teve. Ford Verona, esse eu tive um. Ford Verona foi lançado em 1989 e foi o primeiro lançamento, o primeiro carro lançado já com a vigência da Auto Latina, que foi a fusão entre Ford e Volkswagen. O problema é que o Verona era basicamente um Escort sedã e o Escort já estava em linha aqui no Brasil desde 1983. O Verona, o sedã, chegou só 6 anos depois. E por ele ter uma carroceria exclusiva do Brasil, porque na Europa havia o Ford Orion, que era realmente o Escort sedã, mas lá com 4 portas. Aqui no Brasil,
Como a preferência era por carros de 2 portas, o Verona foi elaborado exclusivamente para o nosso mercado com 2 portas, carroceria desenhada aqui. A traseira ficou até mais bonita do que o modelo europeu, na minha opinião, mas teve alguns atrasos na elaboração do projeto por problemas estruturais na carroceria, o que atrasou o seu lançamento. O Verona, sem dúvida, demorou para ser lançado e ele foi lançado em 89 e em 90 as importações foram abertas e com aquela avalanche de carros importados entrando no mercado, sem dúvida, o Verona foi ofuscado pelos importados e não teve muito sucesso. Saiu de linha em 92 nessa carroceria, porque em 93 foi lançado um novo Verona, aí sim era basicamente o mesmo Orion europeu com 4 portas. Teve também o Apollo, que era a versão Volkswagen do Verona, foi lançado um ano depois, em 90. Era muito parecido, mas com uma proposta mais esportiva. Para quem não sabe, inclusive, saindo um pouco do roteiro, o Apollo foi uma alternativa da Volkswagen para o espaço deixado pelo Passat. É claro que o Apollo não foi o substituto direto do Passat, que saiu de linha em 88 com o modelo 89, mas ele fez as vezes ali da Volkswagen naquela proposta de carro ali um pouco mais esportivo. Ele teve menos sucesso até do que o próprio Verona. Ambos saíram de linha em 1992. O Verona, como eu já disse, seguiu com a nova geração e o Apollo foi substituído pelo Volkswagen Logos. O Vectra A foi lançado no Brasil em 1993, mas você sabia que lá na Europa o lançamento dele ocorreu em 1988? Ou seja, chegou aqui 5 anos depois do lançamento lá. E como se não bastasse, sofreu com a concorrência interna do próprio Monza, que ainda vendia muito. O resultado foi que essa geração conviveu com o irmão mais velho por aqui e nunca ganhou muita expressão, apesar da clássica versão GSI 2.0. Parece que a GM aprendeu a lição, porque a nova geração do Vectra B de 1996 foi lançada aqui apenas 7 meses depois do lançamento no mercado europeu. Vamos falar agora de Fiat Brava. Há quanto tempo que você não vê um desse na rua, não é mesmo? Esse belo hatch médio da Fiat foi lançado na Itália em 1995 em substituição ao Fiat Tipo. Acontece que o Tipo chegou por aqui em 94, apenas um ano antes de ser descontinuado por lá. O Brava só chegou por aqui em 1999, 4 anos depois do seu lançamento no mercado europeu. Nessa época, GM e Volkswagen já haviam renovados o Astra e o Golf, respectivamente. E esses dois hatches médios da Volkswagen e Chevrolet, o Astra e o Golf, dominaram o mercado de hatches médios pela próxima década. O Fiat Bravo, o hatch médio da Fiat, ficou realmente apagado e saiu de linha em 2003. O seu substituto foi o Fiat Stilo. Que coisa, né? Realmente são bons carros, os modelos que eu citei aqui, todos eles são carros excelentes, mas que infelizmente eu acho que perderam um pouco o time. Você lembra de algum carro aí que perdeu também o time, chegou tarde demais na sua opinião? Pô, comenta aqui embaixo que eu vou ler seu comentário e a gente pode até fazer uma parte 2 desse vídeo. E é claro, você já sabe, eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Também acessa as redes sociais do nosso canal, porque lá também tem muita coisa legal, viu? Um grande abraço a todos e até lá. Tchau.